E a semana do Londrina já começou. O Sampaio Corrêa, após a folga de fim de semana, já iniciou trabalhos do CT José Carlos Macieira. E o mercado da bola já começou para o tricolor? O planejamento já começou a ser feito há mais de 30 dias, segundo o presidente Sérgio Frota. Quem fica, quem sai na Bolívia querida? E o Sampaio Corrêa perdeu mais um torcedor ilustre, um grande amigo. Olá, torcida, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, deixe o seu like, acione o sininho, compartilhe e deixe os seus comentários aqui embaixo, são importantes para o fortalecimento do nosso canal. Segunda-feira, uma semana que começa, novo presidente do Brasil. Enfim, torcida, vamos torcer que tudo dê certo daqui para frente. E o Sampaio Corrêa já iniciou a semana do Londrina. Qual é a meta do Sampaio Corrêa hoje? A meta do Sampaio Corrêa é exatamente chegar à quinta colocação. É buscar o melhor posicionamento possível nesse Campeonato Brasileiro, superando 2020, quando o time tricolor chegou na sexta colocação. Aí seria de forma inédita o Sampaio que brigou até a rodada passada pelo acesso. Nesta última rodada, o time tricolor de aço vai buscar o seu melhor dentro da competição. O técnico Leonardo Condé vai mexer no time, principalmente porque no meio de campo o Ferreira pegou o terceiro cartão amarelo, fez um bom jogo diante do Vasco da Gama, pode ser carta fora do baralho. Mas o time do Sampaio Corrêa tem boas peças que inclusive entraram nesse jogo, nesse confronto lá diante do Vasco da Gama. São jogadores que mereciam uma oportunidade e mais do que isso, para ficar no Sampaio, para configurarem na Série B do Campeonato Brasileiro. Lógico que tem muitos jogadores que se valorizaram. Quem vai ter a oportunidade diante do Londrina precisa mostrar serviço. Porque aquela história lá atrás, esse time aí é uma aposta, esse time não vai chegar. Esse time chegou bem no campeonato e mais do que tudo, marcando uma vitória sensacional diante do Vasco da Gama, calando São Januário no fim do jogo. E isso credenciou o Sampaio Corrêa para buscar agora minimamente a sua quinta colocação. Mas a situação do Vasco da Gama é difícil, sabemos, mas é bom lembrar também que nós temos uma reunião agora do tribunal, julgamento daquele jogo. Na quinta-feira vai acontecer agora o julgamento, o jogo Vasco da Gama Sport, o Sport Vasco, o jogo na Ilha do Retiro. O Sport já começou a pagar as suas penalidades, não teve carga de ingresso no jogo diante do Londrina, teve portões fechados no seu último jogo, que foi em Recife, com a Ilha do Retiro lacrada, e o jogo foi para a Arena Pernambuco. O time ganhou o Operário e, enfim, ainda respira por aparelho nesse campeonato, mas essa vaga será decidida entre Vasco da Gama e Ituano, certamente. Então é a última rodada do Campeonato Brasileiro. O Sport vai jogar fora de casa e o Vasco da Gama também jogando fora de casa e vai jogar diante do Ituano. Esse é um confronto direto nesse Campeonato Brasileiro. Bom, galera, mas tem essa carta na manga. Se o tribunal der os pontos para o Vasco da Gama, do Sport Recife, os 2 pontos para o Vasco já entrará em campo como classificado para a Série A. Do contrário, não sabemos o que rola, o que passa na cabeça do juiz. Do contrário, vai ficar mesmo para a bola rolando, e aí o Vasco precisa tão somente de um empate, né, para estar inserido aí diante do Ituano lá no Campeonato Brasileiro. Mas é bom que vença o jogo, porque tem um Sport que ainda nutre essa esperança mesmo com alguns gols, né, que tem que tirar se houver um resultado e tal. Bom, galera, vamos focar aqui. Sampaio Corrêa também já começa a pensar em quem fica no time para a temporada. Antes disso, eu quero ainda falar em relação aos jogadores que o Catatal já pediu, o casa cheia ali, depois da empolgação da vitória dentro do Vasco da Gama, 30 mil no estádio, pode não dar 30 mil, mas será possível? Seria pedir muito, chegar a 2 dígitos minimamente para esse jogo diante do Londrina, despedida do Sampaio Corrêa na temporada, tricampeão maranhense, brigando até as últimas aí pelo acesso. O presidente prometendo fazer um time forte para a temporada de 2023, que é o ano do seu centenário.
Então acho que o torcedor está devendo e nesse momento é hora de pagar esse débito aí com o Sampaio Corrêa Futebol Clube. Vamos falar daqueles prováveis jogadores que devem ficar no Sampaio Corrêa ou que pelo menos há interesse do Sampaio Corrêa. E aí eu também pergunto ao torcedor, o que é que você acha? Você deixaria desse grupo quem no Sampaio Corrêa? Quem serve para o Sampaio? Te convido para daqui a pouquinho a gente fazer uma análise junto aqui e depois você, lógico, vai deixar seus comentários para no programa seguinte eu comentar em cima deste conteúdo para saber a tua opinião, aquilo que você pensa, para a gente trazer o conteúdo aqui do Fala Galera, muito importante dessa temporada aqui para o torcedor. Mas, torcida, o Lucas Hipólito, ele chama o torcedor e quer a presença do torcedor no estádio Castelão por ocasião do jogo. Aliás, o Lucas é um dos bons jogadores que o Sampaio Corrêa tem, eu até já comentei isso aqui. Disse, olha, Lucas Hipólito com o Pará da mesma posição, não sofreu solução de continuidade. Quando o Pará se machucou, que o Lucas assumiu, aí naquela desconfiança danada, mas depois ele foi, né, jogando assim meio com peso da camisa, mas depois a coisa foi melhorando e já ele entrava nos jogos, entrava muito bem, muitas das vezes foi também como titular, deu conta do recado, estava até com aquela, meu nome que o Tiagão dá, o latereio, né? Que é aquele lateral que ele coloca a bola lá próxima ao escanteio, lá na grande área. Então é o latereio, aquele ali é brincadeira, mas ele conseguiu, inclusive saiu um dos gols do Poveda, se não me engano foi do Poveda, numa cabeçada lá, e aí é legal, galera. Então vamos ouvir aqui o Lucas Hipólito, ele que espera a presença da torcida lá no estádio Castelão do jogo contra o Londrina. Fala aí, Lucas. Sempre importante, o torcedor sempre tem que nos apoiar aí, sempre que puder ir ao estádio. Ainda mais com a campanha dessa que nós fizemos, então chamar o torcedor aí para a última rodada para a gente fazer uma festa e sacramentar o campeonato que fizemos. Isso é muito importante, esse campeonato. O campeonato foi lindo que o Sampaio Corrêa fez. Vários jogadores, galera, estão exatamente na mira do elenco do Sampaio Corrêa, estão na mira de muitas equipes. Muitos jogadores estão valorizados. Quem está valorizado? Está valorizado o Lucas Hipólito, o Luiz Daniel, goleiro, está bem valorizado. Mateuzinho já teve aquele interesse. Será que vai permanecer o interesse do Fortaleza pelo Mateuzinho? Nós temos o Alan Godoy, que é um ótimo zagueiro, na opinião do presidente Sérgio Frota, o melhor zagueiro aí da Série B. Talvez se não fosse a parte do posicionamento que o Condé não conseguiu alinhar no Sampaio Corrêa, ele teria grande oportunidade mesmo de estar configurando aí na seleção do campeonato, porque o Sampaio Corrêa pegou esse caminhão de gols que a defesa levou, então isso pesa muito para você não ser escolhido, mas se for escolhido, ele é um bom zagueiro. Como digo, em determinados momentos também essa zaga do Sampaio Corrêa ficou muito sobrecarregada, mas Alan Godoy, não resta dúvida, fez um grande campeonato. Mas Poveda, vamos começar pelo Poveda, por exemplo. Poveda, ele hoje é alvo de equipes da Arábia, da Ásia, da Europa, segundo o presidente Sérgio Frota. Aqui no Brasil eu vi noticiário de rádios do Rio Grande do Sul, do Grêmio poderia também ter interesse neste jogador, já que o seu comandante de ataque, Diego Souza, deve se aposentar, não deve jogar mais uma temporada, se jogar, mas tem que ter ali um jogador jovem e o foco é Poveda. Então hoje para ficar no Sampaio seria um jogador aí na ordem de 150 mil reais, Sampaio teria esse dinheiro, o torcedor banca o Poveda no Sampaio, né, com essa grana, 150 mil. Ano passado, ou esse ano ainda, o presidente disse que tentou Léo Gamalho, ele pediu 150 mil, de onde o Sampaio Corrêa ia tirar. Ele está no Coritiba, Léo Gamalho. Então, o torcedor é o ativo, tem muito que bancar por isso em algum momento, né? E aí, torcida, o canal, por exemplo, Meu Bahia, já dá lá em Salvador também com um interesse absurdo pelo Poveda, para ter o Poveda lá. Veja como é o jogador que chegou aqui, né, teve uma contusão no ano passado e veio para ser artilheiro do campeonato. E, aliás, Sampaio Corrêa tem feito muitos artilheiros em campeonatos brasileiros. Então vamos ver aqui o que disse aqui o canal Meu Bahia em relação ao Poveda no fechamento lá da notícia deles. Veja aqui.
Para fechar o giro de notícias, conta que Gabriel Poveda, artilheiro da Série B pelo Sampaio Corrêa, é mais novo alvo do Bahia. Informação trazida pelo jornalista Emerson Júnior. Qualquer dia eu vou colocar o Poveda para falar ao vivo com a gente no programa do Nicola, beleza? Beleza, tá aí. E viu aí como é que é? Então, Poveda, e nem poderia ser diferente, o cara tem 19 gols. Esse jogo foi muito bem feito diante do Vasco da Gama, onde ele deu uma assistência e veio fazer o gol. Aliás, ele colocou o Catatal, na cara do gol, o Catatal chutou, bateu no goleiro, o goleirão defendeu, o Thiago Rodrigues voltou para o Poveda e o Poveda jogou a bola para dentro do gol. Então, são essas coisas, né, que a gente imagina que aquele jogador que é destaque no Sampaio, você destacaria quem do Sampaio Corrêa? Quem? O goleiro Luiz Daniel, mas o Sampaio tem outro grande goleiro, gente, que é o Matheus Inácio, que em determinado momento a gente disse o quê? Olha, galera, acho que o Daniel vai voltar sem ritmo, o Matheus Inácio ia muito bem na parada, e ainda bem que o Matheus voltou muito bem, que o Luiz Daniel voltou muito bem, e que o Sampaio Corrêa tinha esse grande goleiro que jogou, né, o jogo diante do Vasco da Gama, e com belas defesas também, muito firme lá no gol. Lembre-se que o gol do empate do Vasco só aconteceu na hora que ele saiu, e mesmo assim faltou aquela marcação para... Marcou, e eu depois revendo o lance até nem acho que foi falha, porque o Vasco no desespero e o Pará, e foi o Andrei quem chegou. Talvez faltasse ao atleta ficar mais ligado, não ficar olhando para a bola e esquecer o atleta. Você encurta, diminui o espaço do atleta, é difícil de bater, mas eu não vou considerar como falha, considerar o abafa de um time desesperado, empurrado por aquela massa lá no estádio. Então 2-2, e já era o Poletini no gol do Sampaio Corrêa, que depois conseguiu aquela virada fantástica e sensacional. Galera, eu vou falar sobre esse conteúdo todo, quem fica, quem não fica, e você vai me ajudar, inclusive. Já faça seus comentários aqui, porque quando eu for trazendo esses jogadores, eu já vou ver esse conteúdo que você gravou aqui, que você deixou seus comentários, para a gente falar a respeito de quem pode ficar no Sampaio, quem não pode ficar no Sampaio, vendo o próximo conteúdo aqui no canal Laércio Costa Narrador. Eu quero, para finalizar aqui o nosso programa, dizer que faleceu meu amigo Ribinha Soares, grande torcedor do Sampaio Corrêa, meu amigo de infância, colega de colégio de Pinheiro, Maranhão. Sampaio perde um grande torcedor, eu perco um grande amigo. Enquanto pôde, o Ribinha ia para o estádio, mas depois teve que fazer um transplante de rim, e aí as complicações vieram, imunidade baixa, e meu amigo na noite do dia 30, noite de ontem, não resistiu e acabou falecendo em São Paulo. O corpo está sendo trasladado para São Luís, onde o sepultamento da CA aqui em São Luís do Maranhão. Então, nossos sentimentos mais profundos à família do Ribinha Soares, que era filho da minha madrinha e do irmão do meu padrinho. Então eu quero deixar todo o meu sentimento para a Dadá, sua esposa, e para os amigos de Pinheiro, amigos do Ribinha também, recebam meu abraço e os meus mais sinceros sentimentos.